Agora sim! Deu certo. Vamos dizer um oi aqui. Maravilha. Então, o pessoal que for chegando, dá um oi, fala pra gente se tá dando para ouvir certinho. A gente tá pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, maravilha. Eu vou mais pra cá, vou ficar no... A gente tá em todos agora? Então, YouTube aqui também. Marilene, Érica, Sueli. Ótimo. Então, o pessoal vai entrando aos poucos. Lá eu não consigo ler. Você consegue ler ali? Muito menos. Tudo bem. Desde que a galera tá entrando. Então, boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Vidal, sou terapeuta integrativo, facilitador de consciência, instrutor de várias técnicas. E eu sou a Cristina Matsumoto, também instrutora, facilitadora e terapeuta aí de diversas técnicas quânticas, integrativas. E hoje, primeiramente, a gente queria agradecer a presença de todos vocês. E a gente queria propor uma permissão, uma entrega, para a gente poder falar de um tema que é um tanto complexo, né? Dependendo do ponto de vista, mas também pode ser bastante simples, que é um tema que a gente trouxe com bastante carinho para vocês, que é o equilíbrio. A chave para a gente ter uma vida mais fácil, mais plena. Muito bem. E para falar do equilíbrio, que é o nosso tema principal, a gente traz uma primeira definição do que é esse tal equilíbrio. Equilíbrio tão buscado, equilíbrio tão desejado. E tem muitas vertentes que falam, desde, por exemplo, o taoísmo dentro da religião, né, daquela circunferência do yin, do yang, que fala do positivo ou do negativo, dentro da mecânica quântica, por exemplo, ou na questão dos átomos, né, elétrons, prótons e os nêutrons, por exemplo, ou até mesmo a questão de polaridade, né, o certo e o errado, o céu e o inferno, dentro da religião, né, o taoísmo, como eu já falei, o yin e yang, e aquela questão do positivo, masculino e feminino, que cada um tem dentro de nós. E quando a gente fala do equilíbrio, aquela faixa do equilíbrio, é justamente uma faixa que a gente encontra uma neutralidade. E por que isso é bom? Porque parte-se de um princípio de um ponto zero, onde uma determinada carga, seja ela positiva ou seja ela negativa, desde, por exemplo, muita alegria ou de menos alegria. Será que é bom ter alegria demais ou será que é bom ter alegria de menos? Então, quando a gente busca o equilíbrio, é justamente essa faixa de neutralidade do ponto zero que é tão almejado por todos nós, certo, Léo? Exatamente, onde a gente vai sair dos extremos, né? Quando a gente está muito triste, quando a gente se encontra num estado depressivo, e quando a gente vai para o ápice da alegria ou da excitação, dependendo de como a gente está, o desequilíbrio ali é criado. Então, o convite aqui não é trazer o equilíbrio como algo parado, como, sabe, a proposta de que você vai ficar meditando o dia inteiro. Não, é trazer o equilíbrio para a sua vida prática. Essa plenitude, essa ausência de aflição, que deixa a nossa vida muito mais fácil, né? Exatamente. E para isso, a gente trouxe algumas ilustrações mediante a nossa experiência com alguns dos nossos clientes, para trazer uma exposição do que é o tão buscado equilíbrio. Perfeito. Exemplo, né? Eu e a Cris, nós somos terapeutas, a gente está lidando com pessoas o tempo todo, né? Auxiliando nas mais diversas questões. E um cliente, já faz um tempinho, ele me buscou porque ele estava sofrendo de insônia, quadros de insônia. Ele vivia preocupado com as questões da empresa e toda vez que ele estava prestes a dormir, não importa o remédio que ele tomasse, não importa se ele, sei lá, fosse assistir um filme, ou se ele tentou até fazer academia antes de dormir, para ver se ele se cansava e conseguia relaxar mais rápido, nada disso adiantava. Por quê? Cabeça. O que se passava ali, né? E quantas vezes a gente se pega
nesse lugar mesmo de aflição, medo do futuro, medo do amanhã, e obviamente a gente vai sair do nosso eixo. Bem, ela trouxe esse tema de como se livrar das drogas e do vício. E quando a gente foi olhar para essas questões, eles culminaram também num processo de rejeição familiar quando da sua opção sexual. Então, quando a gente começa a olhar para isso, é tão muito mais profundo do que simplesmente simplesmente entre aspas, né, da questão do vício em si. Ou até mesmo da insônia, né? Nós somos como se fosse um computador. A gente não é parecido. O corpo humano, ele é um computador biológico. E a gente carrega arquivos que podem ser uma contribuição ou podem tirar a gente desse lugar de equilíbrio. Então, cada questão que os clientes vão trazendo, por exemplo, eu atendi recentemente uma professora que, por mais que ela se dedicasse aos estudos, por mais que ela fosse procurar novas propostas de ensino, todas as vezes em que a coordenadora ou a diretora lá do colégio em que ela trabalhava chamava ela para uma reunião ou para uma apresentação, ela tinha altos picos de ansiedade. Então, percebe, por mais que ela se preparava, algo dentro dela despertava e ela não conseguia falar, ela tinha tremedeira, ela suava frio, ela gaguejava e não saía. E aí o que acontecia? Ela não se realizava profissionalmente. Então percebe como essas questões emocionais que a gente carrega influenciam na nossa vida. Não é algo que a gente pode, simplesmente está resolvido, deixa eu deixar de lado. Não, nós estamos sendo efeito disso o tempo todo. Quantas vezes você já não se preparou para alguma coisa, você sabe que você é capaz, você tem estudo, você tem técnica, você tem destreza naquilo que você faz, e aí chega na hora, trava. E aí você vê um colega de trabalho, uma outra pessoa, às vezes com menos formação do que você, ela vai lá e consegue. O que explica isso? Boa pergunta. Né? Um outro exemplo que eu trago também foi de uma cliente que me procurou com surdez. E um dos ouvidos, ele era quase 100% surdo, isso na infância, enquanto ela tinha mais ou menos uns 12 anos. E nisso ela acabou sobrecarregando um outro ouvido. Que, por incrível que pareça, também depois de uma fase adulta, é que ela começou a perder a surdez do outro ouvido. E um tema interessante que ela fazia Cris, eu sei que o cachorro está latindo quando eu vejo a boquinha dele abre e fecha. Ou, por exemplo, quando eu lavo roupa, eu sei que está lavando roupa pela vibração da máquina, porque eu não escuto nem a máquina e muito menos o cachorro latir. Então, ela começou a me questionar, isso escrevendo, né? Porque até então a gente não conseguia se falar, se comunicar corretamente, porque ela também tinha um tom de voz, que às vezes ela ia pro super baixinho até bem mais alto. Então a gente tentava equilibrar e começava a conversar ela tinha um caderninho e começava a fazer as perguntas, como seria o processo, etc, etc. E por que eu trago esse tema? Diante do tema principal, que é o equilíbrio, porque uma doença, ela se manifesta com uma criança, né, de 12 anos e também uma mesma doença após uma fase adulta. Por quê? Porque somos uma soma daquilo que pensamos e também daquilo que sentimos. E dentro desse sentir é que ele enaltece determinadas frequências vibracionais dos sentimentos que carregamos, que sejam acima desse equilíbrio ou abaixo desse equilíbrio, que vão culminando numa eventual dor física, ou, neste caso, uma doença chamada surdez. Então, quer dizer que aquilo que a gente vivencia durante a nossa vida tem uma influência direta sobre a nossa saúde? Exatamente. Então, aí, por que isso acontece? Por que será que o seu primeiro cliente citado dava os gatilhos de insônia? Perfeito. À medida que eu fui trabalhando com ele, a gente foi percebendo que se nós olhássemos friamente para o desempenho dele na empresa, de forma inteligente, a inteligência, ela só se manifesta no equilíbrio.
Quando você está no pico do seu corpo emocional, você não consegue ver a coisa de forma fria, de forma clara. Então, quando a gente alcançava esses estados de equilíbrio com esse cliente e olhando friamente para o desempenho dele dentro da empresa, a gente via que estava tudo certo, né? Ele alcançava as metas, ele cuidava da equipe muito bem, só que na cabeça dele a autocobrança era gigantesca, porque foi assim que ele tinha aprendido a funcionar desde muito pequeno. E aí, investigando, Cris, o que a gente descobriu? Que aos 15 anos, o pai dele faleceu e ele teve que ser o responsável pela família, pelas irmãs, pela mãe, e aquilo fez com que ele se acostumasse a carregar um peso que não era dele. Então, na empresa, ele estava sempre rodando esse programa do tenho que fazer alguma coisa, eu preciso, e o teatro catastrófico na cabeça, as amebas mentais. E é claro, né, a química do cérebro, do corpo dele foi se acostumando com isso. Os receptores foi se acostumando. Então, ele não sabia funcionar de uma forma diferente daquela. Ele estava sempre na autocobrança, tá? E aí a gente trabalhou isso através de várias técnicas e processos que eu vou estar desenrolando no decorrer da live. Esse tema que você citou da autocobrança é muito interessante, porque no caso da minha primeira cliente que eu citei, que ela buscou, na verdade, mais do que uma autocobrança, um processo de fuga. De fuga quando ela fez uma opção sexual e tentou comunicar isso para os familiares, principalmente para os pais, e foi rejeitada diante dessa opção. Então, a fuga que ela encontrou foi justamente para sair de um eixo de equilíbrio e sair desse eixo de equilíbrio através de drogas e também do álcool, se tornando viciada. Então, quando a gente busca algo que está fora de nós, é que também gera um completo desequilíbrio. Todas as respostas estão aqui dentro, certo? Então, nesse caso, quando ela sentiu a rejeição, sentiu que os pais não apoiariam a sua decisão, porque também na época ela escondia um relacionamento, uma namorada, ela se sentiu completamente abandonada e rejeitada pela família, isso bastante jovem. Então, além da crítica da família, aquela própria cobrança de se autoafirmar, ela necessitou, então, dessa fuga através de drogas e álcool. Perfeito, né? E essa questão do desamparo, né? Quando nós nos sentimos desamparados, obviamente que a gente vai sair dessa faixa de equilíbrio. Só que a questão, né, até com a outra cliente que eu estava comentando anteriormente, a professora, ela carregava também muito essa coisa do desvalor e do desamparo, né? Porque por mais que ela estudasse, se preparasse, fizesse pós-graduação disso, daquilo, quando chegava na hora, ela não conseguia colocar todo o conhecimento, todo o saber dela para fora. E aí, investigando e trabalhando essa questão com ela, a gente chegou em fatos da infância onde a mãe e os irmãos tiravam sarro dela, né? Aquelas brincadeiras de criança, de irmão, que para a mãe, para os irmãos, era só uma brincadeira. Mas como que aquela criança de 6, 7 anos recebeu aquilo, né? Ah, não sou boa o suficiente. Ah, tem alguma coisa de errado comigo. Ou se não, os sistemas de defesa. É melhor eu ficar quieta. É melhor eu não expor o que eu sei. Porque toda vez que eu exponho o que eu sei, ou eu não recebo o valor que eu merecia, ou vão ignorar, ou vão tirar sarro da minha cara. Então é melhor eu não colocar para fora. E aí ela foi criando dentro dela um complexo de inferioridade e ancorando essa sensação de que ela era menos, esse desvalor. E como que isso aparecia? Através do trabalho, né? E quando a gente estava trabalhando, Cris, ela falou para mim, nossa, eu nem imaginava
que eu tinha essa questão na infância, né? E muitas vezes a gente acha mesmo que está tudo resolvido, que é algo que aconteceu lá na infância. O que tem a ver isso com a minha vida hoje? Né? Bem colocado, né? E aí, se a gente for olhar mais a fundo, né? O quanto da nossa memória ela é consciente, né, Léo? Para conseguir ter esse tipo de afirmação. Sendo que hoje a própria ciência, ela já determina que em torno de 3 até 5% é aquela mente consciente. É a mente de curto prazo. Sendo que o restante 97, 95% é aquela mente inconsciente, daquela que carrega memórias de longo prazo. Assim como, por exemplo, naquela doença dos idosos, principalmente para idosos, que é o Alzheimer, eles lembram de muita coisa do passado, mas não lembram, por exemplo, que eles acabaram de almoçar hoje. Então, essa memória de longo prazo dos 97% é aquela memória que a gente busca também para trazer esses insights, dessas informações que culminam nessa afirmação dessa sua cliente, no caso. Perfeito. E, tomando gancho com relação a isso, aquela minha cliente que eu comentei contigo sobre a surdez, ela também tinha muitas cobranças dos familiares, daquela coisa de ter que ser a melhor aluna, a exemplar na escola, aquela cobrança de que eu estou pagando a escola, você tem que só tirar notas boas, enchendo o currículo enchendo o dia de várias cargas horárias com diversas atividades. E aquilo foi somando, e por que ela foi perdendo a audição? Porque ela estava cansada de ouvir tanta reclamação e cobrança daquilo que ela estava se negando em direcionamento a uma revolta da cobrança dos pais. E como é que uma pessoa já bem mais adulta, ela já tinha mais de 50 anos, aliás, ela começou a perder a surdez aos 40 e poucos, do outro ouvido, quando se separou do marido, né? Olha só. E ela começou, então, a ficar sem a audição dos dois ouvidos. E isso foi culminando também em várias outras frequências negativas, onde ela perdeu o emprego, a filha perdeu o emprego também, então já culminando todo numa frequência de escassez. Então, a doença em si, aquilo que ela não conseguia ouvir na infância, aí na fase adulta, o que ela não queria ouvir dessa vez dos pais. E esse corpo aqui, é o que eu digo para todos os meus clientes, o corpo é tão mágico, a gente é tão poderoso naquilo que cria, que a gente cria até doença para não ter que, neste caso, ouvir, sejam os pais ou sejam a encheção do marido. Não é? Por incrível que pareça. E aí a pessoa vai ter consciência disso, Léo? Óbvio que não. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Tudo aquilo que a gente esquece, o nosso corpo lembra. E é exatamente assim. O nosso corpo tem um sistema de impressão. Percepção, né? Exato. Quantas vezes a gente foi se impressionando com aquilo que vinha de fora, né? O quanto que a gente vem reproduzindo padrões que não são nem nossos, né? Eu atendo muitas pessoas que trazem questão de relacionamento e a irritabilidade dentro dos relacionamentos, tanto afetivos quanto interpessoais, profissionais. E quando a gente começa a aprofundar, a gente vai ver que aquele padrão começou com um pai que estava sempre irritado com tudo. Começou com a mãe que estava sempre irritado com o pai. Então, a gente vai crescendo em ambientes que, se nós não nos policiamos, a gente entra, a gente se impressiona e reproduz aquilo. Então, o caso dessa minha cliente, que é professora, era exatamente isso. O quanto que ela tinha se impressionado com os julgamentos, com as brincadeiras, com as situações que vinham de fora, onde ela se colocava num lugar de desvalor. E você acha que, se eu acredito que eu não tenho valor, as pessoas vão querer me ouvir? As pessoas vão dar crédito para o que eu estou falando? Eu vou conseguir me colocar? Provavelmente não. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que eu sempre digo também, é o quanto a gente se ama, o quanto a gente se coloca em primeiro lugar. E o exemplo sempre que eu acabo citando é, se imagine num banquete.
Você vai participar de um baita banquete. Qual é o seu lugar? Você é aquele que se coloca para comer das migalhas dos outros? Ou você é daqueles que sentam ao primeiro lugar na ponta da mesa? Então, quando a gente para pensar sobre tudo isso, acaba gerando uma reflexão daquilo que é a minha posição diante de tudo que eu, em julgamento, de alguma maneira, a gente vai somatizando tudo que a gente aprendeu desde a nossa infância com os nossos pais. Esse seu caso citado é um exemplo típico daquilo que, dentro de abusos, violências, autoridade, disciplina, etc, etc, foi culminando naquilo que eu vou absorvendo, principalmente do 0 aos 7 anos com a mãe, Exato. daquele reflexo que a criança é na energia direcionada ou frequenciada para com os filhos, e do 7 até no máximo 13, 14 anos, na energia do pai. Eles são modelos, inclusive, não só daquilo que eles falam, mas daquilo que eles emanam energeticamente para nós, ou para os filhos do caso. Mesmo quando eles não estão verbalizando, né? Exatamente. Porém, tudo é energia. Então, daquilo que se emana, daquilo que eu estou vivenciando, os filhos também intuitivamente vão sentindo. E aquilo que a gente sentiu com os nossos pais estão registrados em nossa mente, naquela mente inconsciente, que às vezes a gente faz diversas e diversas atitudes que a gente nem se lembra do porquê, mas geralmente há um padrão repetitivo daquilo que foi aprendido, digamos assim, no nosso berço. Perfeito, né? E você trouxe essa questão da autoridade. É exatamente isso. A questão dela começou lá com 6, 7 anos, através da mãe e dos irmãos mais velhos, né? Então, tinha esse lugar onde eles eram os maiores, eles sabiam o que eles estavam fazendo, então, automaticamente, eu me impressiono muito mais com a minha mãe, com os meus irmãos, do que o Zé da padaria, né? E aí volta para o trabalho, a diretora, a coordenadora, papéis de autoridade dentro do lugar onde eu trabalho. Então, obviamente, ela não é consciente. Ah, quando eu era pequena, a minha mãe achava que eu era isso. Então, eu acho que a diretora acha também. Não, é totalmente inconsciente, como a Cris está falando. Consciente é entre 3 a 5%, tá? Inconsciente é o resto. Então, olha, quase 90%, 90 a 95%, a gente não tem acesso no nosso dia a dia, né? A gente só vai vendo os problemas que surgem, os arquivos que começam a aparecer, mas você não sabe a origem desse arquivo. E olha que pesado a gente ficar sendo efeito desses arquivos que a gente nem sabe de onde está vindo, né? E mas aí, tem solução. O desequilíbrio. E aí, Perfeito. Como se manter em equilíbrio diante de todos esses meandros do que é a nossa mente pensante? Esse é o grande desafio de toda a humanidade. Se manter em equilíbrio diante do que nos expomos desde a infância e o que isso tudo representa na nossa vida atual. E como se manter em equilíbrio no nosso dia a dia, sendo que somos testados a todos os instantes, seja nos relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, seja no trânsito, lidando seja com todos os níveis de relacionamento. Perfeito. E esse é o grande desafio. É como se colocar nessa neutralidade, nessa faixa do ponto de partida que não é nem excessivo ou não, nem tão escasso. Essa é a nossa proposta de hoje, diante dos exemplos que a gente trouxe dos nossos clientes. Perfeito. E o equilíbrio, ele te dá escolha. Quando você está fora dessa faixa, você simplesmente reage. Você vai ser efeito das autorrespostas que o seu corpo carrega. Então, seja uma insônia, seja uma depressão, seja um vício, seja criar conflito, um desequilíbrio a nível físico. Quando você está nessa ausência de aflição, nesse ponto zero, o que está fora não me domina. Eu domino o que está fora.
Como? Através da minha escolha. Eu escolho reagir, eu escolho ver isso de uma forma mais leve e fazer aquilo que se requer para resolver isso. Sem fatalismo, sem drama, sem teatro catastrófico, né? Porque a nossa cabeça, ela já faz uma novela mexicana, né? Verdade. Então, o equilíbrio, esse ponto zero, é exatamente olhar para isso com neutralidade para ver qual é o melhor caminho a se percorrer. É arquitetar, não é ficar parado meditando sem fazer nada, não. É, ok, percebo o que eu posso fazer. Uau! Mas que bom que está continuando nesse. Caiu um dos links. Perfeito. Pode continuando. O Instagram tá gravando. Gravando. Então, como a gente está falando sobre esses desafios do equilíbrio, quando a gente consegue perceber e não reagir ou ir contra os sentimentos e as emoções que estão sendo geradas, sejam elas de lembranças e formatações que vamos captando desde a nossa infância. O importante é se colocar numa postura do receber. Receber tudo que está em volta e não julgar dentro desse perceber. Essa é a mágica da questão. Porque quando eu me coloco no simplesmente eu recebo, eu começo a perceber o que significa desse receber, sem o julgamento. Vamos dar um exemplo. No caso da senhora com surdez. O que ela poderia, no caso, perceber diante da surdez? Uma escassez da audição. E por que da escassez da audição? Porque existe um reflexo psicossomático daquilo que eu pensei, daquilo que eu me emocionei, criei um sentimento, e desse sentimento eu gerei um despertar do meu corpo físico, gerando uma doença. Em algum nível, foi escolha dela. Ela gerou. E ela poderia, nesse caso, que é o que a gente vai propor de como a gente trabalha com isso, a percepção do que ela criou em relação à doença. Porque não foi a doença que foi lá e pingou e falou assim, você foi escolhida, você que vai ficar surda. Não, ela criou. E quando a gente coloca-se numa permissão de receber, inclusive do alerta, do despertar no corpo diante de uma doença, e entra numa frequência de gratidão com relação à doença que você criou e gerou em seu corpo, é um outro nível de consciência e o universo todo é consciência. E quando eu tenho a consciência para isso, eu tenho toda a capacidade de me transformar diante do que eu gerei e criei na doença. Olha que interessante. E aí é reconhecer que sim, nós criamos tudo, né? A física quântica, a mecânica quântica está aí para mostrar isso, como o observador afeta o seu meio. Então, ou a gente cria tudo, ou a gente não cria nada, né? Não tem essa de, eu não criei a doença. Não, reconhece, eu criei o desequilíbrio, eu criei a situação, eu atraí, de alguma forma eu me envolvi, talvez eu não saiba nesse momento o porquê disso está acontecendo, mas eu vou assumir a responsabilidade, isso não é pesado, né? Porque como a gente diz nas técnicas que a gente faz, o que foi criado pode ser descriado. E você pode criar algo no lugar, né? Você é um campo informativo. Você tem um campo de informação. Positivas, negativas, vai depender do ponto de vista. Mas essas informações, elas estão criando um modelo holográfico de realidade. Você projeta uma realidade fora a partir das informações que você carrega, tá? E dependendo das informações que você carrega, você vai atraindo situações similares para confirmar esse registro que você tem. E quando esse registro estiver bem robusto, pumba, fisicaliza. Seja como uma doença, seja um desequilíbrio, ou seja algo muito bacana. Então, o que você está nutrindo dentro de você, né? Com o que você está se impressionando.
Você reconhece as coisas bacanas que você faz? E como seria estar em equilíbrio para sair desse jogo, né, de luz e sombra e poder olhar, quando eu estou no ponto zero, o que acontece? E uma das técnicas que a gente usou com essa cliente que é professora foi uma técnica exatamente de entrar nesse ponto zero. E aí tem todo um caminho, ferramentas para chegar nisso. E quem olha de fora, para quem está olhando de fora, parece que a gente não está fazendo absolutamente nada quando a gente usa essa técnica do ponto zero. Só que a coisa se resolveu. Então, como que o não fazer nada justifica a melhora de uma questão profissional, a melhora de uma questão emocional, né? Dos picos de ansiedade que ela tinha, do complexo de inferioridade. E foi exatamente isso. Eu e ela, a gente foi em ponto zero. E quando a gente foi em ponto zero nesse não fazer nada, a gente entra em equilíbrio e o nosso campo, ele é remodelado. Porque o nosso estado natural é bem-estar, é plenitude. Então, o equilíbrio, né, o caminho do meio é o caminho mais fácil. É você estar ali e perceber que já está tudo disponível, já está tudo pronto. Que é a consciência, a expansão da consciência, se conectando com tudo que é a consciência do universo. No caso daquela moça que eu comentei, que ela foi se revelar, né, para a família da sua opção sexual e contar, mãe, sou gay. Né? E aquilo reverberou de uma forma que, de novo, né, como eu comentei, foi tanta rejeição, foi tanto abandono que ela buscou uma fuga nas drogas. E das drogas, álcool e por aí vai. Porém, o que ela estava buscando disso? Êxtase, delírios. Para quê? Para justamente sair daquele eixo de equilíbrio, para não ter que lidar com essa situação da rejeição e do abandono familiar. Seria a situação negativada, ela foi para o outro extremo. Exatamente. E aí, como é que a gente traz para um eixo de equilíbrio uma pessoa que busca, através de química, para o seu corpo, porque somos também uma grande química aqui dentro, né? Dopamina e vários outros hormônios da alegria. Então, como é que a gente faz isso? Trazendo para a consciência de que não há necessidade da fuga, porque todas as respostas estão nesse eixo, nesse ponto zero, daquilo que eu, em permissão, me coloco para aprender diante de tudo que eu criei, inclusive do meu vício, porque eu criei aquilo como uma fuga. Então, quando eu tenho uma expansão dessa consciência de que se eu criei a fuga, eu posso co-criar a partir da própria fuga. Isso é muito interessante, porque a gente não fica buscando o errado. Por que eu fugi? Por que eu me envolvi com drogas? Por que eu fui para bebida? Senta no banco de réus. Exatamente. Porque eu escolhi ter uma opção sexual que não agrada os meus pais, por exemplo. Então, quando a gente começa a olhar para essas questões do porquê e dos motivos daquilo que a gente vai se vitimizando, a fuga começa a parecer mais fácil. Eu vou fugir de tudo isso, porque é um turbilhão de questionamentos mentais. Então, como o Léo citou, quando a gente vai para esse eixo do ponto zero, eu começo a criar uma potência de uma nova realidade para a minha vida, sem julgar daquilo que foi certo ou errado. Eu começo a criar a partir do ponto zero, do ponto certo. E quando a gente, diante das técnicas que a gente vai comentar, consegue chegar nesta compreensão, nesta consciência, é que a pessoa voluntariamente, na permissão, não tem mais vontade de fugir. Muda. E aí, é da água para o vinho. Não encontra mais a necessidade das drogas. Porque a consciência vai para o outro nível, que aí não é atrás da bebida, não é atrás das drogas. É se assumir daquilo que eu realmente sou em potência, em energia. É muito bacana ver essas transformações. Independente da cobrança externa, independente do julgamento que vem de fora, do você deveria estar fazendo isso e não aquilo. Você é muito assim, você é pouco assado. Quando a gente está em equilíbrio,
Nesse ponto zero, nessa plenitude, a gente cria um campo em que isso, sabe, tanto faz quanto fez. Então, se antes você estava, ai meu Deus, será que eu tem algo de errado mesmo comigo? Ou se não, entrando na reação, imagina, esse meu chefe, ele vai ver, ele que é um incompetente, eu trabalho pra caramba, e ele ainda vai me cobrar, que não sei o quê, sabe? Aquelas baixaria que a nossa cabeça gosta de fazer. Agora você vai olhando e falando, ok, como que eu posso dar a volta nisso? Boa pergunta. Como que a gente pode dar a volta nisso? Quais algumas das técnicas e ferramentas que nós temos para colaborar, contribuirmos nesse dar a volta? Nossa, aí é uma lista, hein? Que bom, né? Que bom, a gente já trilhou todo o caminho e a gente está deixando prontinho para vocês. Então, perfeito. Com essa cliente que eu tive, a gente foi ressignificando esses incidentes de dor e sofrimento, onde ela mantinha a frequência, a vibração do desvalor, como através do Theta Healing, por exemplo, né? Uhum. Onde as portas blindadas entre o consciente e o subconsciente, elas abrem. E aí ela consegue acessar o fato, e através desse fato a gente vai ressignificar. E não é só o fato pelo fato, lembrar por lembrar. Não, não é isso. Não é ficar se futucando, mexendo na ferida à toa. Não. A gente tem todo um suporte de diversas ferramentas onde você ressignifica aquilo e onde você vê isso de uma perspectiva tão diferente do uau, olha que legal. Por que eu atraí isso? O que eu aprendi com isso? O que eu desenvolvi? O que eu decidi a partir dali? Então, por exemplo, essa cliente, ela teve que se tornar independente desde cedo. Uhum. Então, com o Theta Healing, nós temos os downloads, que é trazer consciências para o nosso corpo, sensações. Então, a gente trouxe para ela a sensação de que sim, ela pode ser independente sem ter que ser desvalorizada para isso. Que ela pode mostrar o potencial dela sem ela ter que se sentir na obrigação de provar algo para alguém. Que ela já aprendeu a ser independente, que ela já aprendeu a buscar o conhecimento e que agora é seguro para ela expressar isso, porque ela sabe quem ela realmente é. Uma coisa bem bacana do Theta Healing, os seus downloads também, é a percepção que a pessoa vai tendo ao receber determinados downloads. E um ponto muito importante também é quando a gente faz o download de uma determinada sensação, é simplesmente não subscrever a uma determinada sensação. Porque aquela sensação que gerou a criação de uma determinada doença, no meu exemplo, por exemplo, da surdez, é com relação ao aprendizado que isso significou. E não subscrever no sentido de deletar a doença em si, porque ela gerou aquela doença. E aquela doença, quando a gente trata ela com uma carga de aprendizado, ela consegue colocar aquele aprendizado num eixo de equilíbrio. Não culminando no julgamento de que olha o que você fez por mim, olha o quanto que eu sofri, etc, ao longo de tantos anos com a surdez. Não. Eu reconheço a potência dessa surdez que eu criei e com o download eu tenho uma outra percepção para que essa doença encontre um eixo de equilíbrio onde ela não seja nem supervalorizada ou muito menos valorizada. Então, quando eu tenho esse nível de compreensão, é a consciência que é gerada, e essa consciência é que começa a culminar numa nova frequência energética em todo o seu campo, o seu corpo, as suas células, a sua molécula, toda a sua energia, que é essa bateria humana que nós somos, que começa a criar uma nova realidade daquilo que eu sou a responsável total por essa criação. Então, essa questão do download é muito interessante, porque eu já ouvi de alguns clientes um certo receio. Opa, como assim eu vou receber um download? Né? Vai apagar a minha memória? Muito pelo contrário. É se conectar com uma nova frequência de energia mais pura,
em energia mesmo, daquilo que ela vai receber em consciência, e é tudo feito conscientemente, ninguém dorme, ninguém apaga, muito pelo contrário, é se colocado numa frequência de alto nível de relaxamento mental. Então você está hiperconsciente. Exatamente. E focado. Exatamente. E outras das técnicas também que a gente utiliza, que é legal citar também, é o Access Consciousness, ou o Access Barras, que a gente utiliza bastante também, que nesse caso da moça com os vícios, foi uma das técnicas utilizadas, que foi justamente acessar a nível de determinados comandos conscientes, que se diferencia um pouco dos downloads nesse caso, porque é uma expansão de consciência daquilo que você cria, destrói ou descria. Lembra que eu citei anteriormente? A gente não precisa... Exatamente. Carga, né? E a gente não precisa descriar ou sobrecriar algo buscando o errado. A gente, na definição do ser, na imagem e semelhança do Criador, a gente pode criar o que quiser. E quando a gente direciona essa criação, esse poder de criação, para um eixo de equilíbrio, compreendendo que eu busquei, sim, responsabilidade minha, foi a minha escolha. Minha escolha, eu assumo responsabilidades e consequências, porém, eu posso escolher agora não fugir para as drogas. Então, eu faço uma dissipação da consciência e começo a destruir aquilo que que me invalidava para criar a partir do certo, sem mais me julgar o errado e ter que recriar a partir do errado. Exato. Esse que é o interessante. É onde a gente vai abrir espaço. Então, por exemplo, com o cliente que tinha insônia, a técnica que eu usei foram as barras. Por quê? Porque vai trabalhar dentro do nosso campo mental, né? Aquilo que a gente vai se enguiçando junto do Theta para trabalhar as questões da infância. E é incrível porque as barras atuam diretamente no nosso sistema de impressão. É um processo onde a gente vai tocando determinados pontos, nós temos várias perguntas dentro de Access Consciousness, são diversas ferramentas, tudo isso abre espaço. E não é julgar, porque eu escolhi isso, porque eu fiz isso, como que eu fiz. Não, destrói, descria tudo que isso aí representa. Exatamente. Perfeito. E aí, diante disso, são várias outras ferramentas que utilizamos também. Por exemplo, o Reiki, a própria PNL, a programação neurolinguística, metafísica da saúde, que vai aquela questão do além do corpo, né? Que o corpo está dizendo, além do físico, as leis, né? As leis formadas pelo micro, macrocosmos, que aí a gente tem desde além do magnetismo, além do karma, além do dar e receber, quando tu colheu. Então a gente vai abrindo uma consciência também para todas essas leis que operam o nosso universo. A sincronicidade do universo, a consciência voltada para a física quântica, mecânica quântica, comunicação não violenta, inteligência emocional, e várias dessas técnicas que culminam num grande ferramental que dão suporte para justamente podermos entregar aquilo que a pessoa vem buscar. Porque, culminando em linhas gerais, é o tal do equilíbrio, né? E é você ter ferramentas para usar na sua vida diária. Não é algo, é muito difícil, eu vou ter que acender um incenso e ficar meditando e fazendo Cris. Não. Uma das dicas para justamente encontrar essa faixa do equilíbrio é numa das energias de frequências mais sutis e poderosas, que é a gratidão. Quando a gente se coloca para agradecer a vida, o outro, inclusive a doença, a dor no corpo, dentro da percepção, dentro do receber, e não do julgar, porque está doendo. Perspectiva mais elevada mesmo. Maior, exatamente. Então, a dica é um desafio, é uma prática constante. Mas quando a gente se coloca numa permissão de agradecer tudo, desde, por exemplo, você já parou para pensar que quando a gente acorda, vai tomar um banho, vai usar o banheiro? Você sabia que reis e rainhas, há poucos séculos, ou anos atrás, eles não tinham esse luxo que a gente tem hoje?
que é simplesmente fazer nossas necessidades e apertar a descarga. Olha só. Você já parou a pensar nisso? E que você pode agradecer o seu chuveiro quente? Que muitos ainda em pleno século XXI ainda não têm nem acesso à água potável? Então, será que a gratidão ela é muito maior do que a gratidão, por exemplo, à vida? Óbvio que é super importante, é tudo, né? Agradecer ao pôr do sol, agradecer aos pais, aos familiares, ao emprego, etc, etc. Mas a gente pode também direcionar essa gratidão para essas pequeninas ações. A água potável, a comida na mesa, o olhar tênue dos seus filhos, de um amigo, ou... Não é? Lembra quando você era pequeno, que às vezes você ganhava um brinquedinho assim, e para você aquilo era tão legal, você ficava tão grato, tão feliz? Então é exatamente isso, é reconhecer essas pequenas coisas. Porque quando você está na gratidão, não há espaço para julgamento. E uma outra dica muito legal é essa confiança. Confiança em você, obviamente, mas confiança nas forças da vida, né? Porque eu trabalhei com ambos os clientes com uma terapia multidimensional, com mesa radiônica, e dentro dessas técnicas a gente vai falar de aspectos superiores nossos, né? Aspectos multidimensionais, inteligências que nós temos que a gente nem se dá conta. Você tem a inteligência do seu corpo que está fazendo você respirar, sem você precisar ficar comandando, né? Ai, corpo, faz isso, faz aquilo, libera tal coisa, libera... Não, pisca, não. Percebe? Então a gente tem essas forças da vida fluindo através de nós, e quando a gente confia, quando a gente traz essa consciência de que, sim, eu tenho responsabilidade, eu tenho as minhas escolhas, eu crio, mas eu também posso me abrir para receber esse suporte e esse apoio para as coisas que estão além do meu alcance. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma loja, você abriu uma loja, investiu dinheiro, a loja está lá, bonitinho, preço bom, não vem ninguém. E aí a outra loja que é meio esquisita, meio suja, meio escura, mais cara, tá cheia de cliente. Então tem coisas que não dizem respeito só o nosso fazer, o acontecer, nananana, mas repousar nesse ponto zero, onde a gente está dando a abertura para as forças da vida atuar e trazer e fluir. Então tudo isso acontece quando a gente está no equilíbrio, né? E não é algo místico de outro mundo. Todo mundo já teve essa experiência de... É o famoso solta e confia. Né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Todo mundo já teve pelo menos uma experiência onde você viu que, uau, a vida realmente é mágica. Aquilo deu certo, fulano veio, sabe, um milagre? Exatamente isso. Só que a gente precisa estar com o terreno pronto para que isso aconteça. E se você quer ter esse terreno, preparar o terreno com as ferramentas que a gente aplica e desenvolve, tanto conosco quanto os nossos clientes e alunos, aí você pode escolher se aprofundar dentro de um workshop exclusivo para você. Que a gente montou com 7 passos para justamente apoiar numa vida com muito mais plenitude. Maravilha! São 7 passos que a gente acabou linkando para um despertar da consciência, para justamente se tornar mais leve o que é esse tal dessa plenitude, onde, obviamente, também está inserido esse contexto do equilíbrio, consciência, energia, tudo é energia, processos de escolha, a energia da própria alegria, da gratidão, como aprender a ter confiança. Como alcançar isso. Exato. E acessar a sua sabedoria inata, ir além desse conjunto de informação que a gente já está entulhado dentro do nosso campo mental, do bonito, feio, positivo, negativo, isso, aquilo. Não, essa consciência, essa mentalidade adquirida, como acessar sua sabedoria inata. Já pensou, gente, vocês terem o passo a passo de como alcançar esse lugar onde a vida
é mais fácil, onde a vida pode ser muito mais leve. Expandindo a consciência dentro de uma permissão, sem condicionamentos, sejam elas ortodoxas, sejam elas religiosas, sejam elas baseadas em crenças limitantes ou em experiências que foram carregadas ao longo de uma jornada de experiência da vida, seja da infância, da adolescência ou da fase adulta, sem esses julgamentos do que foi condicionado à mente, que acaba nos aprisionando dentro de um condicionamento que eu vou repetindo. E quando eu me dou conta, como eu saio disso? Então, nós elaboramos esse workshop com muito carinho, de uma forma leve, com passo a passo, justamente para poder, de uma forma mais didática, colaborarmos, contribuirmos com o que é a plenitude. Então, se você quer trabalhar o seu sistema de impressão, se você quer ter um auxílio dentro dessas ferramentas, alcançando esse equilíbrio, vendo isso na sua realidade prática, saindo desse piloto automático onde você reage, onde você reaciona, onde você se trava e se para, e passar a funcionar a partir desse lugar onde você tem escolha, tá? Então a gente juntou as melhores ferramentas que a gente tem para compartilhar com vocês de uma forma didática, fácil, clara e o mais importante, aplicável. Não é aquilo que você vai anotar no caderninho e sabe-se lá Deus quando você vai fazer. Não, fazendo ali na hora com a gente. E claro, podendo tirar dúvidas. Tem bônus ainda! Vai ter um bônus no dia do workshop, que vai ser na segunda-feira que vem, a partir das 8 horas. A gente pode falar qual vai ser o bônus? Vamos falar para eles? Vamos. Vai ser técnica de meditação. Meditação poderosa, que funciona sem, desmistificando aquilo do mas eu não consigo pensar em nada. Mas minha cabeça não para quieta. Não. Eu vou tentar fazer meditação, mas fico lembrando, eu tenho que pagar umas contas amanhã. Meu Deus, eu não pus a roupa para lavar. Então, é bem mais simples do que aparenta. Técnicas fáceis, onde você vai poder ouvir, assistir de novo, absorver. E naquele momento do trânsito, naquele momento antes de uma reunião, você pega 5, 10 minutinhos, se centra, volta para o seu eu central e vai. Então, gente, o quanto que vale o seu equilíbrio? Boa pergunta. O workshop vai ser, então, na segunda-feira que vem, a partir das 8 horas. E o link para acesso a esse workshop vai estar disponível nos nossos canais, na bio do Insta e nos links nos nossos canais do Facebook também. Facebook, Instagram. A gente vai passar para quem está nos grupos do WhatsApp acompanhando a gente também. Participem do workshop, obviamente depois ele vai ficar gravado num grupo secreto. Sim, quem fizer a inscrição vai conseguir acessar, tá? Dentro desse link tem todas as informações, questão do pagamento, horário, onde a gente vai estar adicionando vocês no grupo dos alunos, onde vocês vão ter suporte total, tanto meu quanto da Cris. Grupo secreto do Facebook. Do Facebook. Isso. Então é isso, gente. Perguntas, comentários. Nossa conexão aqui caiu, mas o Instagram está ativo e o YouTube também. Aqui também tem algumas perguntas. Ali eu não consigo enxergar, né? Eu também não. Mas qualquer coisa, manda uma mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou nos comentários do Facebook, que tanto eu e a Cris a gente vai estar respondendo. Comentário no YouTube também. Essa live vai para os nossos canais do YouTube. Isso, a gente vai gravar, postar no YouTube daqui a alguns minutinhos e já vamos colocar o link do workshop nas nossas bios também. Perfeito. Já vamos subir já. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir isso que a gente compartilhou, sabe aquela prima que tá meio para baixo, seu marido que é muito irritado, sabe, tudo quer explodir, o chefe desequilibrado, nem fala de chefe. Então, compartilha com eles que vai ser uma super contribuição, tá bom? Então, a gente espera vocês na semana que vem no nosso workshop fechado, onde você vai poder
compartilhar as suas dúvidas, as suas questões conosco, para que a gente possa trabalhar isso de uma forma mais profunda e direta. Exatamente. Gratidão, pessoal. Muito obrigada por ter se juntado a nós nessa live. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Nos vemos em breve. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Muito bem. Muito bem. Agora aqui, ó. Concluir aqui, ó. E concluir aqui também. Agora dá pra gente ver o que aconteceu aqui nos comments daqui? Isso? Vamos ver. Foi pro Stories. Seu vídeo estará pausado devido ao baixo quantidade conectado. Vamos ver. Que eu nunca vou mexer em nada ainda. No Facebook o meu cortou. Mas eu vou postar. Aqui necessita dar o compartilhar, isso. Aqui, ó. Compartilhar. Compartilhar. Não saía. E aí o que aconteceu? Tia, a profissional